Boa noite, pessoal. Vamos para a nossa primeira aula de exegese, nosso curso de introdução à exegese. Nós concluímos a primeira e a segunda aula de introdução à hermenêutica e hoje vamos começar a parte da exegese. Vamos orar, como nós temos feito em todas as aulas até aqui. Senhor, nosso Deus, te louvamos, te agradecemos pelo privilégio que temos de aprender mais de ti. Fala conosco, Senhor, nos dê entendimento, nos dê sabedoria, para que possamos entender um pouco mais sobre a tua palavra, sobre verdadeiramente o que o Senhor quer se revelar através delas, ó Pai. Que não sejam apenas palavras escritas em um pedaço de papel, mas que seja, Senhor, a tua palavra, que tenha impacto em nossas vidas, que tenha ação em nossas vidas, ó Pai. Que essas letras saiam do papel e façam morada no nosso coração, e assim, Senhor, transformando as nossas atitudes, transformando, Senhor, quem nós somos e nos dando, Senhor, pleno entendimento do que o Senhor quer para nós. Abençoe os meus irmãos que estão aqui, aqueles que irão ver a aula gravada, Senhor, é o que eu te peço e te agradeço, meu Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém? Belezinha. Então vamos lá. Vou colocar aqui a minha tela. Vamos começar a exegese bíblica, introdução à exegese. Então, como a gente tem feito, é sempre bom a gente é, dar um pouco sobre os detalhes, né? Sobre as definições do que é exegese. Então, o que é exegese? A origem da palavra exegese, ela vem do grego exegesis, que significa explicação, interpretação. Nas primeiras aulas de hermenêutica, a gente viu que hermenêutica também é interpretação, né? Também é tirar do texto a informação que o texto está dizendo. Então a gente vai ver também qual é a diferença entre hermenêutica e exegese, certo? Nós vimos, né, lá na hermenêutica que a hermenêutica ela é uma interpretação fria, né? Ela é uma ciência que estuda a arte de interpretar. Então ela cria as definições, ela cria métodos de interpretação. Então a hermenêutica ela é possível de ser utilizada em qualquer texto bíblico ou não bíblico. Então, todas as regras hermenêuticas você pode usar em qualquer livro, qualquer um, não só a Bíblia. Livro de história, livro romance. Então, você pode usar a hermenêutica para interpretar qualquer livro que for. E a exegese? A exegese ela já é algo que nós precisamos usar na literatura bíblica, na palavra de Deus. Então, a exegese, ela vem dar uma questão mais prática ao texto, certo? É, Vemos aí que ela deriva do verbo exegeomai, que significa guiar para fora, explicar, narrar em detalhes. Então, tá vendo aí que a hermenêutica ela tem a preocupação em interpretar o texto simplesmente pelo texto. Então, a gente vai ver uma hermenêutica mais voltada para tradução, né, para os tipos de tradução da palavra, é, a questão gramatical, puramente essa interpretação fria. Já a exegese, ela vai tentar explicar o texto de uma forma mais detalhada e aplicar esse texto. Então, como está dizendo aí, fazer exegese é tirar o significado para fora. Então, o que a palavra de Deus quer dizer para mim hoje, aqui e agora, sendo que foi escrito há mais de 2000 anos. Então, o que ele tem para mim hoje? Então, se você pode já entender aí que para se fazer
para se fazer uma boa exegese, eu preciso de ter uma boa hermenêutica. Eu preciso entender o texto, eu preciso saber o que o texto tem para me dizer, para eu pegar isso e usar a exegese para me dar mais além de um puro significado linguístico, mas de uma aplicação pessoal, uma aplicação do texto para a minha vida. Então, essa é a grande diferença entre hermenêutica e exegese. Está aqui. Então, essa diferença, o Mateus, o Isaac está entrando. Está conectando o áudio dele. Então, a grande diferença, fala Isaac, a grande diferença entre hermenêutica e exegese está aqui nessa tabela. Então, a definição. Hermenêutica é a ciência da interpretação. Aí está a bíblica, mas ela não é apenas bíblica, então é a ciência da interpretação de um texto. E a exegese, ela é a prática de interpretar um texto bíblico. Então, a hermenêutica ela é muito mais teórica, muito mais fria, e a exegese ela é mais prática e específica, certo? A função da hermenêutica, ela estabelece princípios e regras para a interpretação, e a exegese, a função da exegese é aplicar esses princípios para explicar os textos concretos. Pergunta-chave. A hermenêutica, como a gente viu, você faz algumas perguntas para o texto. Então, a hermenêutica, a pergunta-chave é como devo interpretar esse texto, e a exegese, a pergunta-chave é o que esse texto significa para mim. O foco. A hermenêutica ela tem um foco da teoria geral da interpretação, por isso, como eu falei, ela pode ser usada em qualquer texto, porque são princípios gerais, mas ela, a exegese, ela faz uma análise prática da passagem. Então, ela engloba a hermenêutica, ela vê a questão teórica, literal, linguística, mas ela precisa trazer uma aplicação prática para nós, certo? Um exemplo aqui é a hermenêutica, ela dá base para estudarmos, temos regras para estudar todas as parábolas, mas a exegese, ela é a interpretação de uma parábola especificamente, que aí está dando o exemplo do bom samaritano em Lucas 10, 25 a 37. Então, para ficar bem claro a diferença entre hermenêutica e exegese, ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, abre o microfone e pode me interromper. O que é exegese? Então, vamos lá. Exegese é a ciência e a arte de interpretar textos, especialmente textos bíblicos, né? Com o objetivo de descobrir qual é o sentido original que o autor quis trazer, né? Inspirado por Deus, porque a gente sabe que a Bíblia ela é inspirada por Deus, então ela, você vai ouvir muita gente falando que a Bíblia contém a palavra de Deus, mas é uma forma errada de ver a Bíblia, porque a Bíblia não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, então ela é inerrante, ela não tem choques de textos, então um texto não vai contra o outro, ela é perfeita e ela tem função. A palavra de Deus ela tem uma função de nos instruir, de nos disciplinar, de nos ensinar e de nos revelar o Deus da palavra, certo? Então, a definição aí é interpretar, explicar e aplicar o texto bíblico. Qual é a base que temos para isso? O primeiro seminário público, Neemias 8:8. Se você ler lá o capítulo inteiro de Neemias, é o primeiro seminário público onde pessoas pegaram a Bíblia e começaram a ensinar, aí, versículo Neemias 8:8, e leram no livro, na lei de Deus, e declararam e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. Isso é muito sério, sabe? Porque nós precisamos entender a Bíblia. Você fala, mas tem a questão espiritual, tem a questão sentimental, né? Mas nós precisamos ter entendimento. A razão
é muito importante, porque se você não sabe o que você está fazendo, a chance de você estar fazendo errado é muito grande. Então, você precisa entender. A própria Bíblia diz: olha, o meu povo padece por falta de conhecer as Escrituras. Então, eu acho que todo crente ele deveria lutar com todas as forças que ele tem para entender a palavra de Deus. Porque, olha, é a única, é a única, é a única palavra 100% intocada ou intocável que nós temos na mão é a palavra de Deus. Você fala assim: ah, mas ó, o irmãozinho na igreja olhou para mim e falou assim: olha, eu tenho uma palavra de Deus para você. Você sabe, a Bíblia manda ouvirmos os profetas e ter senso crítico e ver se é de Deus. Of the King and the Power. Exatamente. A gente precisa, você não pode acreditar no tudo que é falado, mas você pode acreditar, crer em tudo que é lido de forma honesta, de forma sincera e de forma correta. Por quê? Porque, cara, tem muita gente que dá as profetadas aí, que vem em nome de Deus falando qualquer coisa. Por quê? Porque é o sentimento, é a espiritualidade vazia. Então, se nós não estivermos baseados na única palavra vinda de Deus, que nós temos 100% certeza, é a palavra de Deus. Qualquer outra palavra vinda pela boca dos homens, sendo dita vinda de Deus, você precisa provar isso, você precisa saber se é de Deus. Porque senão você vai acreditar em tudo que te dizem. Isso não é o evangelho que Deus quer. Isso não é o obreiro aprovado que Deus quer. A palavra de Deus diz que tente se apresentar diante de Deus como obreiro aprovado e que maneja bem a palavra. Nós precisamos ser entendedores da palavra. Ó, o médico, ele precisa saber usar bem o estetoscópio, ele precisa saber usar bem o bisturi, ele precisa saber usar bem o instrumento de trabalho dele. O faxineiro precisa saber bem usar o aspirador, porque senão não vai funcionar, não vai ficar tudo sujo. Nossa, Então, imagina um médico sem saber usar um bisturi. Vai exa- acabar com a é, pessoa. não é? E nós, como cristão que somos, filhos do Deus vivo que somos, nós precisamos saber manejar bem a palavra. É a nossa arma, é a nossa espada, é a lâmpada para os nossos pés. Se você não maneja bem a palavra, sabe o que você tá dizendo para Deus? Olha, eu sei andar no escuro. Eu sei andar no escuro, porque eu estou negligenciando a lâmpada para os meus pés. Então, se você consegue andar no escuro, continue vivendo uma vida sem a palavra de Deus. Mas se não, se a palavra de Deus é a luz para os nossos pés, então nós precisamos interpretá-la, lê-la, fazer sentido e entender. Provavelmente, e eu tenho muitos textos que são difíceis, que eu não entendo. Sabe o que eu preciso fazer? Preciso ler, reler, ler, reler, ler, chamar alguém, olha, me explica. Se você não está confiante com a resposta que você tem, converse com outra pessoa. Veja os pontos de vista. Veja quem é aquela pessoa que disse aquilo para você, qual é o espectro religioso dele, se é pentecostal, se é reformado. Você tem que ver tudo isso. É, no, na aula que eu tive, uma das aulas de interpretação de texto que eu tive no curso de teologia que eu faço, eu achei muito interessante porque o professor falou assim: olha, como tudo na vida, nenhuma opinião ela é
ela é 100% vazia de... é, desculpa, nenhuma explicação ela é vazia de opinião. Por exemplo, se eu vou explicar, vou usar aqui um exemplo bem raso. Vamos falar de futebol. Toda vez que você vai falar de futebol e se for falar de algum time, você vai colocar o seu time de coração na frente. Você vai sempre colocar alguma coisa sua naquilo que você está querendo explicar, que você está querendo falar. Você não faz uma análise fria do fato. Você não faz uma análise fria do futebol sem que você coloque a sua paixão do seu time para fora. É a mesma coisa. Você não vai conseguir falar de igreja sem você colocar a sua igreja que você nasceu ou que você conviveu mais tempo, ou as suas doutrinas que você acredita. Você não vai conseguir, você vai sempre colocar isso junto com o que você vai falar, com as suas experiências. Por isso que é muito difícil você falar de certos temas polêmicos dentro da igreja de uma forma explicativa. Porque, vamos lá, a gente tem lá no curso de quarta-feira, a gente falou um tempo atrás sobre perca da salvação. Perde ou não perde? Uma vez salvo, salvo para sempre. Alguns irmãozinhos levantaram a mão e falaram, não, a gente perde. Outros irmãozinhos levantaram a mão e falaram, não, a gente não perde. E aí, perde ou não perde? Sabe por que que é essa? Porque você já tem isso dentro de você, ou tem as suas dúvidas, e quando você vai falar, você vai colocar aquilo que você tem dentro. Então, tudo isso, numa exegese, numa interpretação, nós precisamos ter cuidado. Por quê? Porque a exegese, ela parte de uma hermenêutica, do que o texto quer dizer. Eu não posso fugir disso. E aí vem isso aqui, ó. A diferença entre exegese e exegese. Exegese. Exegese e exegese. Qual é a diferença? Bom, a gente tem falado de exegese, é tirar o significado do texto. Exegese, extrair, tirar. Então, exegese é eu tiro o significado do texto. Exegese é inserir ideias pessoais do texto. O que nós temos visto de pessoas, de pastores, líderes, pregadores, fazendo exegese ao invés de exegese, é aí o The King, The Power e os Vitório Souza da vida. Vitório Souza não, Vitória Souza. Eu fico com o meme na cabeça. Mas são pregadores que vão falar de iPhone, onde o texto está falando de outra coisa, menos de iPhone. Não, tem o Leonardo Salles também, né? Tem N e a gente. Libera até seu Por isso, CNH. tenha cuidado com pregadores que não abram a Bíblia para pregar. Não existe uma pregação sem abrir a Bíblia. E tem, e tem. Eu tava aqui revendo, para preparar essas aulas, eu estava revendo a minha aula de hermenêutica exegésica do curso de teologia. E tem um. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Cadê o meu caderninho? Aqui. Tem uma. Os tipos de pregadores que o pastor estava falando, o meu professor. Cadê? Ver se eu encontro. Aqui, hermética. Sessão. Ah, não vou encontrar. Ele falou uns vários tipos de pregação. E aí ele falou sobre o pastor. Aqui. É a pregação do além. Sabe qual é a pregação do além? É aquela que abre a Bíblia
L, lê a Bíblia, né? Além. Abre a Bíblia, lê a Bíblia. E o N é nunca mais volta para a Bíblia. É a pregação além. Você abre a Bíblia, lê a Bíblia, sei lá, lê Filipenses 4:13. E pronto, aí você prega sobre você mesmo. Você prega sobre outra coisa. Meu, com que autoridade é, com que autoridade você vai pregar uma palavra? Você vai fazer uma pregação, uma ministração? Com que autoridade se você não abre a Bíblia? A sua autoridade? Você está falando de você? Que autoridade você tem? Que autoridade que você tem para falar qualquer coisa com a Bíblia na mão, fechada? Ei, quando você não há nada mais poderoso de que um pastor lá na frente, ou um mensageiro, quem quer que seja, na frente da comunidade, abre a Bíblia. Ei, a autoridade é da palavra. Essa autoridade, ninguém debaixo do sol, desse céu de nosso Deus, vai conseguir quebrar a autoridade da palavra de Deus. Quando você vai ministrar, quando você vai estudar, abre a palavra de Deus, a autoridade ela já está firmada. Então, nós precisamos tomar cuidado com a exegese, que é colocar nossas ideias pessoais. Não caia nisso. É um erro. E aí tem um exemplo de Filipenses 4:13. Que texto é esse? É o texto famoso: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Uma exegese fiel, honesta, baseada na hermenêutica, baseada na palavra de Deus. Se nós e a gente viu lá a hermenêutica, vemos o contexto imediato. O que é isso, contexto imediato? É ver o que é que o texto diz antes e o que é que o texto diz depois. A gente pega o versículo, posso todas as coisas naquele que me fortalece, mas eu posso o quê? Quem é que me fortalece? Todas essas perguntas precisam ser retiradas do texto. Eu não posso inventar. Quando a palavra de Deus, posso todas as coisas, se eu ficar aí, eu vou ter criatividade para colocar que são essas todas as coisas. Se eu não tenho essa resposta bíblica, fica em aberto. Então, eu posso qualquer coisa. Posso qualquer coisa. A Bíblia está falando. Naquele que me fortalece. Quem é que me fortalece? Então, todas essas perguntas são respondidas pelo texto. E o que Paulo está dizendo? Olha, ele está falando em suportar dificuldades. E não sobre conquista. Ele está falando sobre resiliência e não sobre conquista. Eu sei passar fome, eu sei morar debaixo da ponte, eu sei viver dessa forma, mas também sei viver com tudo. Posso todas as coisas, porque é Ele que provê em mim tudo o que eu preciso. É isso que ele está falando. Mas uma exegese do texto pode dizer que, não. Olha aí Deus prometendo tudo para gente. Sucesso garantido. Qualquer projeto pessoal seu, você pode todas as coisas, meu querido. Ó, vai que dá certo. Aí a pessoa vai lá na frente, quebra a cara, volta, pastor, um falso profeta, a igreja me feriu. Entende? O que é o perigo de uma exegese, de uma exegese. Esse é o perigo. Você coloca a sua ideia no texto. Então tenham cuidado com a exegese. Agora, exercitem uma exegese perfeita. Amém? O objetivo da exegese. Primeiro, compreensão fiel da mensagem. Compreensão fiel. Você entendeu? Por quê? Porque esse primeiro objetivo tem a ver comigo, você. Porque quem precisa entender a palavra é você. Como é que eu prego algo? Como é que eu vou na frente da igreja levar uma mensagem se nem eu estou entendendo o que eu tô falando? Você é o pregador Dilma.
Porque 1 mais 1 é 3, que mais 3 mais 5 é 7, e todos ganham, mas todos perdem, e nem ganha nem perde. É assim quando você leva uma mensagem que nem você entendeu o que você tá pregando. Não entendeu o texto de uma mensagem que você quer? Não pregue. Não leve essa mensagem. Vai ser fracasso. Por quê? Você não entendeu. A palavra que você tem que estar na sua boca, tem que estar no seu coração, tem que estar dentro de você, sabe, com a força para você pregar isso, para você levar isso. Se você não entende, por quê? Veja aí o segundo objetivo: edificação da igreja, Efésios 4, 11 e 16. Vou abrir lá para a gente ver o que está escrito em Efésios. Mas entende? Como é que a igreja vai ser edificada se nem o pregador está conseguindo ser edificado com aquilo que ele está pregando? Efésios 4, 11 e 16. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade de fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejais como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha do homem, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo, e de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Está explicado. Por que que eu preciso compreender fielmente a mensagem que a palavra de Deus quer para eu edificar, para eu ser instrumento para edificar a igreja? Está aqui. Nós precisamos nos aperfeiçoar. Os nossos olhos precisam estar no aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Por isso que Deus levantou pessoas para orar. Por isso que Deus levantou pessoas para pregar. Por isso que Deus levantou apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Por que que essa sala aqui não está cheia? Por que que não tem 100 pessoas nessa sala agora ouvindo essa? Porque nem todo mundo foi feito para levar a mensagem, para ser um pregador. Nós fomos chamados para ser evangelistas, para sermos. Nós temos um ID, que é o nosso chamado. Mas nem todos são chamados para ser pastor. Nem todos são chamados para ser o mensageiro da palavra de Deus, no sentido ministerial. Então, já que você está aqui, entenda isso. Você tem uma responsabilidade. Você que quer levar uma mensagem de estudo, pregação, devocional, você precisa ter esse entendimento que a sua ação de pregar a palavra de Deus, ela precisa estar cheia aqui da unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus e a perfeita estatura da plenitude de Cristo. Sabe por quê? Para não ser igual criança. E aí o que as pessoas fazem? Colocam crianças para pregar. É bíblico isso? Nós somos advertidos a isso, gente. A gente precisa levar isso com seriedade. Pregar a palavra de Deus na comunidade, num grupo, precisa ser de forma séria, na estatura da plenitude de Cristo. Para evitar o quê? Terceiro ponto aí, proteção contra a heresia. Gálatas 1, 6 e 9. Isso é seríssimo. A gente precisa entender isso. De forma que, veja bem, começou comigo, compreensão fiel da palavra. Depois, eu entendo, eu tenho a compreensão, eu sou edificado e agora vou edificar a igreja com esta mensagem, que a mim foi revelada pela palavra de Deus. E aí, eu fazendo isso, entendo
e vou ser protegido contra a heresia, porque eu vou estar baseado na palavra de Deus. É uma questão racional. Você vê que em nenhum momento a gente está falando aqui de espiritualidade, mas a gente teima em colocar a espiritualidade em primeiro lugar. Ei, se você está pregando a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus faz o resto. Ele desce como fogo. Mas como é que você quer que o Espírito Santo de Deus age se você está falando heresia? Entende? Não tem como, não combina, não bate certo. Primeira, Gálatas 1, 6 e 9. Admiram-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que valendo o que vos temos pregado, seja anátema. Querido, entenda, olha o que Paulo está falando a Gálatas. Aí a gente fala, mas é o pastor tal que tá vindo, olha, é o pastor tal, gente, olha, é o fulano de tal que vai vir pregar. Paulo está falando, ei, mesmo que venha um anjo vindo do céu, sabe? E lá no púlpito descer um anjo, nem ele, nem esse anjo, se ele pregar qualquer coisa que vai além do que a palavra de Deus nos ensina, que seja anátema. Sabe o que é anátema? Maldito. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Não confie na pregação dos homens. E eu estou falando de mim mesmo, porque eu prego. Não confie na minha pregação. Mas aí você fala, então e agora, pastor? Como é que fica? Como é que fica? Fica que você tem que estar entendido da palavra. E aquilo que eu falar da minha boca, aí você fala, então, mas não é inspirado por Deus? Não, não. Todas as minhas pregações, antes de começar, eu sempre oro, Senhor, que não seja eu que esteja falando. Que, que venha da tua boca, Senhor. Porque não vai fazer efeito nenhum. A palavra de Jonatas, a palavra de qualquer outro pastor, não salva ninguém, não modifica ninguém. Mas a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus. Não vou acrescentar nenhuma vírgula. E ai de mim se eu acrescentar. Então, é muito importante. Isso aqui é muito sério. Mesmo que venha um anjo e a gente fica todo estarrecido quando vem alguém com a voz mais forte, quando vem alguém com uma presença assim de palco mais. Cara, tudo isso você aprende. Há milhões aí de cursos de postura, presença de palco, é, tem curso de oratória. Você quer aprender? Vai, você vai aprender a captar a atenção das pessoas, você vai aprender todas as artimanhas que um ótimo orador vai ter. Beleza, mas não vai passar disso. Vai ser apenas um show, vai ser apenas uma palestra. Palavra de Deus, viva e eficaz, ela precisa ser original do que Cristo, o que Deus quis se revelar através da sua palavra. Não podemos passar por cima disso, ok? Vamos seguir. Etapas da exegese. Vamos lá, então, para a questão mais prática. 3 perguntas que, como assim, como nós vimos na hermenêutica, nós vamos ver aqui também na exegese. 3 perguntas, 3 pontos, 3 etapas essenciais para fazer uma exegese boa. Primeiro, observação. O que o texto diz? Segundo, interpretação. O que esse texto significa? E aí, é nessa hora que a gente vai usar a hermenêutica, certo? Vamos na origem das palavras. Eu, sábado mesmo, o pastor estava pregando e ele falou muitas palavras. E aí, eu peguei meu telefone e toda palavra que ele ia, eu colocava lá. Original. Colocava no Google lá. Origem da palavra tal. Aí vinha. Por quê? Porque dá outro entendimento. O pastor falou sobre algumas palavras sobre. É, é, deixa eu ver aqui.
Eu anotei. Então, te dá outro entendimento daquilo que foi dito. Aqui, ó. Cadê? O pastor falou sobre piedade. E aí eu coloquei lá. Qual é a origem da palavra piedade? A piedade vem do latim, pius. Aí você vê, usado muito na Igreja Católica, Pio. Tem o Papa Pio X, que tem a ver com a origem da palavra piedade, né? A palavra pio, que veio do latim. O pastor falou também sobre deleitar, deleitar. Qual é a palavra que são derivadas disso? O que significa? Salmo 37:4 diz: Deleito-me no Senhor. Que expressão é essa? Vem do latim também, delectare. Então, tudo isso vai te dar entendimento do que o texto está querendo significar para você. Né? Para você, não. O texto está significando. Terceiro, aplicação. Também não faz sentido você ler, né, observar, interpretar e ficar por isso mesmo. Não. O que aplica a palavra de Deus hoje? A Bíblia, a palavra de Deus diz: olha, vai passar tudo, vai passar o tempo, vai passar, mas a tua palavra não passará. O que isso significa? Significa que ela é aplicada hoje na minha vida. Hoje, com iPhone, com chat GPT, com tudo, ela é aplicada hoje. Com todas essas, a tecnologia, ela é aplicável. E o pastor Marcos falou no acampamento uma coisa muito interessante. A palavra de Deus, ela é uma fonte inesgotável. Vamos lá. Observação. Ler repetidamente. Não entendeu? Lê de novo. Não entendeu? Lê de novo. Lê de novo. Anote quais são as palavras. Você pega o versículo, você pega um texto, né? Tem aí o exemplo João 15:5, que diz: Eu sou a videira e vós os ramos. Beleza. Bom, não entendi. Vou ler de novo. Eu sou a videira. É alguém que está falando: Eu sou a videira. O que é a videira? Vou lá, pesquiso o que é a videira. Bom, videira é a árvore a planta que dá a uva, que cresce a uva. É a videira. Ok. Vós, os ramos. Vós, eu sou o ramo. Pronto. Identifica os termos importantes. Bom, eu preciso saber quem é que está falando, o eu aqui. Videira, já sei. Os ramos, o ramo de uma árvore, de uma planta. Bom, então já entendi em observação, certo? Os termos mais importantes. Os verbos, os sujeitos, os objetivos, os subjetivos, entendeu? Observa a estrutura literária. Se isso aqui é uma metáfora, bom, será que quem está falando realmente é a árvore que está falando? Eu sou a videira? É uma árvore que está falando? Obviamente que não. Então, é uma metáfora. A pessoa está se comparando com uma árvore, com uma árvore frutífera. Então, aí tem paralelismo, repetições, tem todas a estrutura literária é nessa observação que você vai fazer. Beleza? Leu, não entendeu, leu de novo, identificou as palavras, passa para interpretação. Bom, eu já entendi que não é uma árvore que está falando lá, eu sou a videira, é alguém que está falando. Quem? Vou ver o contexto, o contexto próximo, né? Vou ver quem é que está falando. Olha, é Jesus que está dizendo. Então, Jesus está dizendo que ele é a videira. Videira é aquela planta que dá a uva, que tem raiz, que tem o caule, que dá a uva. Beleza. Então, ele está dizendo que ele é a base. Ele é a origem. Legal. Entendi. O que que, por que ele usou a videira e não usou outra fruta? Podia ter usado macieira, podia usar mangueira, podia usar qualquer outra árvore frutífera, a laranjeira. Por que ele não usou a laranjeira? Por que ele não usou o limoeiro? Por quê? Porque ele usou uma expressão, uma árvore que era comum a todo mundo. Naquela época, a bebida fermentada era a bebida que praticamente todo mundo bebia.
Todo mundo entendia quando se falava em videira. Então, contexto histórico já entra aí na questão da interpretação. Eu sou a videira. A videira, ela dá a uva. A uva que faz a bebida que vocês bebem para festejar. É a bebida que vocês bebem em casamento. Entende o contexto aí? Quando Jesus fala, eu sou a videira. É tudo isso que está aí dentro. Contexto histórico, contexto literário, contexto cultural. Aí, não, beleza, vamos ver o que ele quis dizer no original. Aí vai lá, pega, e aí eu já dei as ferramentas aí, aquele site, e o Cuba também nos ajudou com outro site. Vai lá e analisa a palavra original. O que ele está querendo dizer? Qual é a palavra original? Certo? Aí ele tá dando. João. Já estamos aqui. João 21, 15 a 17. A palavra amor. Eu já preguei sobre isso, já falei isso para vocês. João 21, 15 e 17 é aquele reencontro de Jesus e Pedro. Quando Cristo ressuscitou, Pedro voltou para suas origens, cabisbaixo, voltou para pescar, não pescou nada, aquela mesma coisa. Jesus vai na praia, olha para eles pescando e fala: Olha, amigos, venham aqui, jogam a rede para o outro lado, aquela história que a gente já sabe. E quando Jesus encontra com Pedro, e eles, no meio do caminho, eles veem que é Jesus, Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, tu me amas? E aí, Pedro, o amor, a palavra amor que Jesus usa, Pedro, tu me amas, é ágape, que é o que está aí, agapau. Sabe o que é o amor ágape? Quem sabe o que é amor ágape? O amor ágape é o amor divino, é o amor de Deus. É o amor que morre por quem é amado. É o amor sacrificial. É o amor de Deus. Esse é o amor ágape. É isso que Jesus pergunta para Pedro. Pedro, você me ama, mas usando o ágape. Pega lá a original, você vai ver. Sabe como Pedro responde? Sim, Senhor, eu te amo. Mas sabe como Pedro responde? Pedro responde filéu. Ele não responde ágape. Isso muda a história. Por quê? Porque Jesus está dizendo, Pedro, você me ama desse amor sacrificial? Pedro acabou de negar Jesus. Pedro jurou que não conhecia Jesus. Pedro disse que ia ficar com Jesus até o final. Na primeira coisa, Pedro foi embora. Essa pergunta veio para Pedro como assim, como sabe, algo pesado, terrível para dentro dele. Pedro, tu me amas? Eu fico imaginando Pedro ouvindo isso, e Pedro olha para Jesus e fala: Senhor, olha, eu não consigo o ágape não, mas eu consigo o filéu, de filantropo, a origem da palavra filéu, né? A derivação de amigo. Não, eu não consigo amar como Deus me ama, mas eu consigo amar como amigo. É, Senhor, eu te amo. Jesus pergunta pela segunda vez: Pedro, tu me amas? Ágape. E Pedro fala: Jesus, tu sabes, eu te amo. Filéu. Na terceira vez, continua. E aí, na terceira vez, Jesus fala: então você me ama. No filéu. Jesus muda a expressão. E, e Pedro abaixa a cabeça e fala: Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, essa interpretação aí das palavras originais mudam todo o sentido, dá mais peso àquele encontro, entendeu? Então, observar, interpretar, ver contexto histórico, literário, contexto imediato, antes e depois do texto que a gente está lendo, e a aplicação.
Responder perguntas como: o que esse texto revela sobre Deus? O que ele indica? Indica pecado, promessa, é um exemplo? Tudo isso nós precisamos. E outra coisa, nós precisamos extrair Jesus do todo o texto. Desde Gênesis a Apocalipse, nós podemos pregar Jesus usando qualquer texto. Por exemplo, Efésios 4, 26. Irai-vos e não pequeis. Irai, irai-vos e não pequeis. É uma expressão muito utilizada para quando você está bravo. Né? Quando você está bravo, fala, é, irai-vos, irai, mas não pecai, porque ficar bravo não é pecado. Tá, mas o que Deus está querendo dizer para mim hoje, aqui em 2025, quando eu leio irai-vos e não pequeis? É porque a origem, o pecado, ela pode se originar na minha ira. Ah, então eu posso ficar bravo. Não. Você precisa entender que a sua braveza vai fazer com que você peque. Ninguém vai ficar bravo e vai ficar de mãos assim. Não. Quando te acomete a ira, você quer o quê? Você quer vingança. Você quer responder na lata. Você quer humilhar. Você quer. Alguém fez alguma coisa para você e você ficou bravo? Ou ninguém vai ficar bravo. Não. A sua ira vai fazer com que você peque. Então, é isso. É essa aplicação, por exemplo, desse texto. O que Deus quer comigo sobre isso? Que indicação que eu tenho disso para mim hoje? Então, o que eu preciso estar preocupado com a ira? É só não ficar bravo? Não, é o controlar a minha ira. Saber que a minha ira pode produzir uma ação pecaminosa na minha vida. Então, eu preciso entender isso. E como é que eu vou entender isso? Eu aplicando o texto, entendendo o texto, vendo a origem do texto. Certo? Aqui, a gente tem aqui um exemplo prático completo. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Certo? Primeira observação. Amor de Deus pelo mundo. É o que a gente entende. Se a gente for ver lá, Deus amou o mundo. E foi através desse amor que ele entregou o seu Filho. Então, essa é uma observação clara. Qual é a interpretação que eu tiro disso? Que a salvação é mediante a fé. Essa é a interpretação que eu tiro desse texto, porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê, então inclui, todo aquele que nele crê. Então é uma salvação condicional à fé. Então a salvação é mediante a fé. Daí eu tiro isso. Aplicação. O que eu utilizo esse texto para que Deus que diz para mim que ele amou o mundo inteiro, para aqueles que nele crê, não perecessem, mas tenham a vida eterna. Qual é a aplicação disso? Então eu preciso proclamar o evangelho para que todos aqueles que Deus amou e que creram em seu nome sejam salvos. Olha um exemplo prático aí completo de um texto que você pode sentar, abrir a Bíblia e fazer todos esses passos para ter uma, uma exegese saudável, correta, honesta e fiel. Conclusão. Exegese é fundamental para interpretar corretamente. Amém? Exegese é algo fundamental. Quer ministrar, quer pregar, quer seja alguém que tenha uma exegese firme, honesta e fiel. E uma segunda coisa, uma ótima exegese, uma exegese correta, uma exegese fiel ao texto, ela constrói a igreja sobre a palavra fiel. Não tem como construir uma igreja fiel à palavra se os líderes, se as pessoas que estão à frente não estejam sobre a base da palavra fiel. Não tem. Não tem.
Então, que a gente possa prestar muito bem atenção a isso. Deus nos guarde, nos dê essa capacidade de olhar para o texto, observar o texto, ler o texto, interpretar o texto e colocar esse texto em prática nas nossas vidas. Amém? Eu vou deixar aqui 3 leituras complementares: Introdução à Interpretação Bíblica, de William Klein, muito bom. Manual de Exegese Bíblica. É fundamental nós termos um manual de exegese na nossa biblioteca, porque vai nos ajudar muito para ajudar a interpretar o texto. E tem essa exegese de exposição bíblica do Carson, que também é excelente. Tá bom? Então, essa foi a lição número 1 de exegese. Eu vou parar aqui a